a mitologia é considerada como um conhecimento que segue a humanidade pelos tempos. Assim, como não sabemos exatamente a partir de que momento os seres humanos começaram a adorar deuses e a fundar as primeiras religiões, também torna-se difícil datar quando começamos a usar essa linguagem simbólica para explicar o mundo à nossa volta. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like e um comentário, isso ajuda bastante o canal a se desenvolver e trazer mais vídeos como este. E como pensar que a evolução não ocorre dentro de ciclos históricos? Sendo assim, talvez, se olharmos atentamente para o nosso passado, poderemos saber muito mais do que apenas características de sociedades tidas como primitivas, mas enxergar a beleza e a sabedoria que foram vividas por aqueles seres humanos. Os mitos são, portanto, um presente que nos foi legado, uma verdadeira oportunidade de não apenas conhecer as histórias que serviam como base para a educação de uma civilização, mas o mais fiel retrato que temos sobre suas percepções do mundo, seus dilemas e ideias. Para entendermos a origem de Enki, é necessário voltarmos à cosmogonia desse povo. Para deixarmos tudo às claras, cosmogonia é a explicação que muitas civilizações dão ao surgimento do universo. Para o cristianismo, Deus foi o grande construtor do cosmos. Assim, para os antigos sumérios, uma divindade primordial está por trás da criação. Seu nome era Namu, uma deusa que guardava o mar primordial que habitaria abaixo da terra. Neste mar, estaria toda a energia necessária para a fertilização da vida em suas mais distintas formas. Namu deu origem a outros deuses sumérios como Anu, o deus do céu, e Antu, o deus da terra. Além deles, Enki também foi gerado a partir de Namu. Diferentemente dos seus irmãos, Enki estaria mais próximo da Namu, sendo responsável pela criação de outros aspectos do mundo. Enki ainda seria o deus das águas doces e por isso está comumente relacionado com a vida. Como sabemos, é graças à água doce que muitos seres vivos podem sobreviver, sendo este líquido a verdadeira fonte de vida. As águas dos mares, por mais abundantes e vívidas que sejam, pouco servem para tais seres vivos que dependem da água doce. O ser humano, como bem sabemos, é um desses seres que retiram a manutenção de sua vida através das águas de Enki. Não por acaso, esta divindade, de acordo com a mitologia suméria, foi responsável pela criação da humanidade, dando-lhe a vida. De acordo com a tradição, Enki teria pedido ajuda para Antu, o deus da terra, para criar um ser capaz de ajudar aos deuses na manutenção do planeta. Assim, utilizando o barro e dando-lhe um sopro divino, criou-se o primeiro ser humano. Seu nome era Adapa e ele conheceria os deuses e as suas origens e finalidades. Enki ainda teria tido outras funções, visto que era tido como o protetor das leis e também senhor do submundo após ter subjugado o deus Kur. Desse modo, além de Deus da sabedoria, das águas doces e da criação, Enki, assim como Osíris no Egito, detinha o reino dos mortos, e nesse misterioso reino faria sua morada. A relação de Namu e Enki, de certo modo, gera uma confusão entre os atributos dos dois deuses, pois Namu representa o mistério divino por sua excelência, por isso, suas águas não podem ser vistas, porque estão no subterrâneo, enquanto as águas de Enki são visíveis. Desse modo, ambas se relacionam diretamente com a matéria. Visto isso, Enki é tido como o aspecto objetivo e material desse mistério divino que, por sua natureza, não pode ser revelado diretamente no mundo. Dito isso, podemos entender a razão pela qual Enki é também o deus da sabedoria, pois esta é, em última instância, o aspecto mais divino que podemos alcançar. Por definição, a sabedoria é o ato de conhecer algo em sua essência. Um sábio, portanto, é uma pessoa que chegou a esse grau de profundo conhecimento da vida, em seu sentido mais puro. Conhecer, neste sentido, não é decorar livros ou aplicar fórmulas matemáticas,
mas conseguir compreender a causa de todas as formas. Se conseguimos enxergar essa verdade sobre a vida e suas múltiplas faces, e como todo o universo seria uma manifestação da divindade, veríamos que a sabedoria nada mais é do que chegar ao divino. Essa relação entre o divino e a sabedoria existia não apenas na Suméria. Basta lembrarmos que para os gregos, a razão, representada como um fogo, foi dada aos seres humanos por Prometeu, o deus que roubou essa chispa divina e nos entregou. A sabedoria, nesse contexto, só poderia ser alcançada através do uso correto da razão, que é um meio de investigação mais confiável que os nossos sentidos. Frente a essas reflexões, podemos entender os atributos de Enki e sua relação com a sabedoria. Além disso, ele também passa a ser senhor do mundo dos mortos e esse atributo também está relacionado com a sabedoria. Afinal, o que é mais misterioso que a morte? Esse fenômeno da natureza intriga os seres humanos desde sempre. Naturalmente, faz-se sempre necessário pensarmos sobre o assunto. Nos mitos, em geral, ir até o mundo dos mortos representa um momento de transição, de adentrar ao maior dos mistérios e conhecer verdadeiramente o que é a vida, o universo e os seus segredos. Enki mergulha nos mistérios ao derrotar Kuri e assume seu lugar, pois não pode existir sabedoria sem conhecer tais mistérios. Outro ponto importante para refletirmos sobre Enki são suas representações. Assim como a maioria dos deuses masculinos dos sumérios, Enki é apresentado como um homem de barba grande e escura. Suas vestes são longas e têm um caráter de realeza. Dos seus ombros, jorram as águas que seriam a água dos rios Tigre e Eufrates, os dois grandes rios que cortavam a Mesopotâmia. Ele também teria dois animais sagrados, o peixe e a cabra. Na astrologia, os sumérios juntaram estes dois animais e formaram o signo de Capricórnio, sendo também um dos símbolos marcantes de Enki. Outras representações mostram o deus das águas doces com uma serpente, que representa a sabedoria e a ideia de movimento. Assim, quando a antiga religião suméria foi combatida pelos hebreus e, posteriormente, pelos cristãos, Enki foi visto como a serpente que induziu Eva a morder a maçã do conhecimento. Como podemos perceber, existem diversas formas de recontar um mito. Para os cristãos, essa divindade possui um aspecto negativo, geralmente relacionado à ideia de corrupção. Porém, em sua origem, Enki é mais uma forma de apresentar uma ideia tão antiga quanto a própria humanidade, a sabedoria como uma forma de chegar aos mistérios divinos. Dito isso, não nos deixemos ser levados pelas formas e preconceitos que, por vezes, nos rondam. Se conseguimos olhar para o passado com outros olhos, não os que hoje estão cheios de julgamento e críticas, mas sim enxergando a beleza e profundidade de cada uma dessas divindades, poderemos perceber que, ao longo de toda a humanidade, estamos sempre buscando sair da terra e chegar aos céus.